Bom dia, meu povo! Vamos para mais uma aula de história e para começarmos bem, nada melhor do que uma música para alegrar o nosso dia. Todo mundo cantando. O sol já nasceu lá na fazendinha. Só tá chovendo, né, gente? Aqui em casa só tem cachorro. Deixa de preguiça, vamos estudar. Levanta. Então vamos para mais uma aula de história com a deusa do Olimpo. Então, depois dessa abertura fantástica, deu para dar uma animada, levantou, mexeu o esqueleto. Então vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos falar sobre a pré-história. Lembram que na aula anterior a professora mostrou para vocês que a história foi dividida em períodos para facilitar a compreensão de todos? Quais eram os períodos? Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Então, hoje nós vamos começar a entender a pré-história. Então, como podemos caracterizar a pré-história? O que foi a pré-história? Nós podemos dizer que é o período que acompanha o surgimento e o desenvolvimento da humanidade. Nós podemos dividir esse período, da pré-história basicamente em dois: paleolítico e neolítico. Porém, hoje a professora não irá se concentrar nessa divisão. Hoje nós vamos falar sobre os primeiros povoadores da Terra. Em uma próxima aula, nós vamos abordar essa divisão, do paleolítico e neolítico. Hoje nós vamos falar especificamente sobre os primeiros povoadores da Terra. Será onde que surgiam os primeiros povoadores da Terra? Qual lugar? Alguém faz ideia? Será que foi na Europa, na Ásia, na América? Ou será que foi no Carmo do Rio Verde? É lógico que a professora fez uma brincadeira com vocês, citando a cidade onde vocês moram. Os primeiros habitantes da Terra surgiram na África, no continente africano. O ser humano descende de um primata que habitava as savanas da África e que, para se adaptar àquele novo ambiente, desenvolveu a habilidade de andar sobre duas pernas. Esses primatas são chamados de hominídeos. Cabe aqui, pessoal, fazer uma importante ressalva sobre uma questão que foi difundida de forma errada. Os seres humanos não descendem das atuais espécies de macaco, como foi, como eu disse, de forma errada, propagada. A espécie humana e os macacos atuais têm um distante ancestral comum. No entanto, tanto os seres humanos como os macacos são produtos de uma complexa cadeia de evolução. De modo que os macacos atuais, embora tenham relações de parentesco com nossa espécie, não são nossos ancestrais. Isso tem que ficar bastante claro. Esclarecido isso, porque isso é de suma relevância, nós não podemos propagar estudos incorretos, incoerentes, ok? Isso é de suma importância. Então, os primeiros habitantes, como eu falei, são chamados de hominídeos e existiram diferentes tipos deles. Nós, espécie atual de seres humanos, não descendemos diretamente deles. Somos descendentes do gênero Homo, que surgiu há aproximadamente 2 milhões de anos. E no decorrer desse tempo, diferentes espécies surgiram e alguns até conviveram. E quase todos foram extintos, ou seja, acabou, restando apenas a espécie a qual nós pertencemos, que é o Homo
sapiens, que é a espécie mais recente e a única a ocupar os 5 continentes. Professora, me surgiu uma dúvida aqui. Como podemos comprovar isso tudo que a senhora falou? Como que os cientistas, os historiadores conseguem comprovar isso tudo? Muito simples a resposta. Através do estudo dos fósseis. O que são fósseis? Fósseis são restos, né, encontrados de seres vivos ou de suas atividades aqui na Terra. É aquela questão que a professora abordou nas aulas anteriores sobre os vestígios deixados por nós, seres humanos, aqui na Terra. E a partir desses vestígios, nós podemos estudar, né, e comprovar se aquilo é verídico ou não. Eu espero que vocês tenham compreendido esse conteúdo. Hoje nós falamos sobre os primeiros habitantes, né? Os primeiros povoadores da Terra. Descobrimos que os primeiros habitantes surgiram na África. Muitos acreditavam, por muitos e muitos anos, que os primeiros habitantes surgiram na Europa. Não foi, né? Os primeiros habitantes surgiram na África. E qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. Não fiquem com suas dúvidas, pergunte, pois isso é de suma importância para o seu aprendizado. Obrigada.